agora nós vamos falar de direitos e deveres, que por sinal já está no ar. Olha, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Andressa Ellen Teixeira. Na verdade, ela é advogada criminal e aceitou o nosso convite para estar hoje aqui conversando com a gente sobre medidas protetivas. Nós vamos entender o que na verdade são e como elas de fato funcionam. Tudo bem, Andressa? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem, Vanusa? Bom dia a quem nos assiste. É importante esclarecermos algumas coisas a respeito das medidas protetivas, porque o que a gente vê é que muitas as pessoas desconhecem a respeito dos direitos e o que é. Então, hoje a gente vai esclarecer, pontuar algumas considerações a respeito das medidas protetivas de urgência. É importante, então, a gente deixar bem claro aqui no nosso programa que é o que a doutora falou. Doutora, foi uma das grandes preocupações de algumas mulheres. Mulheres estas que pedem suas medidas protetivas, mas quando elas recebem as medidas, elas saem precisando de mais informações. Porque elas sabem que elas estão ali com aquela medida. Mas até que ponto ela vai tomar alguma medida, através dessa medida protetiva, de uma forma que ela diga, realmente é desta forma que funciona. Eu sei como devo fazer, como eu devo tomar o primeiro passo. Porque as pessoas saem achando que estão com a medida protetiva, mas muitas vezes essa medida não faz com que o outro lado obedeça ou entenda, na verdade, o que pode trazer, grandes problemas para quem, na verdade, tem que obedecer essa medida, né? Então, vamos começar falando como é que funciona, quais são as medidas protetivas. Bom, as medidas protetivas, elas têm a previsão legal na Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, onde lá traz um rol do que é as medidas protetivas. O afastamento do lar, do agressor, o afastamento do lar, o afastamento do agressor para com os filhos, para com as mulheres, para com os familiares, testemunhas, a restrição do uso da arma de fogo e uma série de medidas que estão elencadas lá no artigo 18 e seguintes da Lei Maria da Penha. A mulher que se sentir ameaçada, lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, tem dizendo o rol de agressões que uma mulher sofre. Não é só agressões físicas. Tem lá a violência psicológica, que hoje é crime. A violência psicológica foi um avanço legislativo que tivemos. Violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual. Então, qualquer mulher hoje que se sentir ameaçada, sentir com risco, a gente vê na televisão, a gente vê no dia a dia uma mulher sendo vítima de violência. Então, a mulher que se sentir ameaçada, ela pode ir numa delegacia especializada, que hoje temos delegacia especializada em cada bairro. Ela pode ir na delegacia, no momento que ela for registrar o boletim de ocorrência com o delegado de polícia, ela pode dizer para o delegado de polícia, eu quero uma medida protetiva. O delegado de polícia, ele tem até 48 horas para enviar aquela medida protetiva para o juiz, é enviado imediatamente para o juiz da vara de violência doméstica, onde ele tem até 48 horas para expedir essa medida protetiva. Como o próprio nome já diz, medida protetiva. Então, ela tem que ser célere, ela tem que ser rápida. A gente viu aí que aumentou o índice de feminicídio durante a pandemia. Então, ainda cada vez mais, o judiciário, o poder público tem estado atento. Quero aqui parabenizar o Ministério Público do Estado do Piauí, que ele tem estado atento. As demandas são inúmeras, mas a gente vê que tem sido eficaz. E até vou tirar um mito que as pessoas dizem, não adianta a medida protetiva porque a gente vê todo dia uma mulher morrendo. Uma pesquisa recente, agora do Ministério Público, onde ele fez um raio-x do crime de feminicídio e da violência doméstica no estado do Piauí, onde tirou alguns mitos, e um mito que foi tirado, que 88% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não tinham registrado o boletim de ocorrência e não estavam acobertadas pela medida protetiva.
E o que a gente tira disso? Que as medidas protetivas, elas têm tido eficácia. E também o que a gente tira disso? Que as mulheres não têm buscado o amparo legal, não têm buscado o amparo do poder público. Então, as medidas protetivas têm eficácia sim. E o que acontece a partir do momento que existe essa medida? A medida, na verdade, foi pedida, ela está sendo aplicada, mas, por exemplo, digamos que a pessoa que pediu percebe que quem, na verdade, o autor não está cumprindo com essa medida. Como é que esta mulher, ela pode, na verdade, se sentir segura ao ponto dela buscar os direitos dela? Ela percebeu que ela pediu a medida não está sendo cumprida pelo autor, né? O autor continua tendo as mesmas práticas. Como é que ela deve, na verdade, se posicionar? Perfeita colocação. A medida protetiva, ela é concedida pelo juiz sem ouvir a outra parte. Sem ouvir a outra parte. Não precisa da outra parte, não. Eu preciso só estar ameaçada e buscar o poder público, buscar a polícia, buscar o Ministério Público. O juiz não precisa ouvir a outra parte. Chega imediatamente uma intimação para a outra parte, para o agressor, para ele estar ciente que ele não pode aproximar-se da vítima, não pode aproximar-se dos filhos, dos familiares, não pode chegar não pode procurar a vítima pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, não pode. Porque ele vai estar descumprindo a medida protetiva. E o descumprimento da medida protetiva é crime. É crime, pode ensejar prisão preventiva. Então, eu estou acobertada, estou amparada pela medida protetiva. Eu ligo para a polícia, ligo para a Patrulha Maria da Penha, que aqui também quero parabenizar, que tem tido eficácia e a gente tem que parabenizar. E ligo para a polícia, ligo para a Patrulha Maria da Penha e digo: olha, o agressor está aqui na minha porta, olha, o agressor está falando comigo nas redes sociais, eu estou temendo a minha vida. O que a polícia vai imediatamente... Porque, na verdade, é uma audácia de um cidadão que, na verdade, recebeu uma intimação com o direito daquela cidadã de que ela pediu uma medida protetiva e, a partir do momento que ele descumpre, ele não está tendo respeito por nada nem por ninguém, né? Vanusa, é porque é complexo falar a respeito disso. Por quê? Porque o homem agressor, ele, na cabeça dele, a mulher é um objeto. Porque, o que é o feminicídio? É matar a mulher em razão dela ser mulher, porque na cabeça do agressor, a mulher é um objeto e eu tenho poder sobre a vida dela. Então, quando você... me tirando o que eu quero. O que é pra mim, o que seria pra mim. Aí vem a história do objeto. Exatamente. Por isso que quando chega a intimação, quando ele sabe que a mulher está amparada, aí ele fica enfurecido. Eu tenho poder sobre a vida dela. Isso não é um sentimento... As mulheres precisam ficar atentas, né, doutora? De que isso não é um sentimento de amor. Isso é um sentimento de posse. Ninguém pode ter posse sobre um ser humano. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que isso acontece, isso é grave. Porque você tira o direito do outro de ir e vir. Né? Exatamente. E isso não está certo. E só complementando o que você perguntou, o homem está lá na porta dela e ela não sabe o que fazer. Liga para a polícia, ela avisa o Ministério Público, a polícia avisa para o Ministério Público, imediatamente ele vai ser indiciado imediatamente e o Ministério Público vai ver a melhor maneira possível de proteger aquela mulher daquela situação. O agressor vai usar o monitoramento eletrônico, ele pode ser decretada a prisão preventiva, isso tem acontecido diariamente, vejo todos os dias. O Ministério Público mesmo, de forma célere, ele pede a prisão preventiva daquele que está descumprindo a medida protetiva. E assim, doutora, relacionado, por exemplo, aquela vítima, ela percebeu ligações insistentes, mensagens, o agressor ainda continua indo no local, mesmo que ele não tenha sido um agressor físico, mas ele está sendo um agressor psicológico. Psicológico. A violência psicológica, ela foi colocada agora, recentemente, no Código Penal. Foi um avanço legislativo que tivemos. Ora, a violência física, ela deixa marcas e o tempo cura aquelas marcas. Mas a violência psicológica, não. Muitas vezes é irreversível a violência psicológica. O homem falando com a mulher no WhatsApp, uma mulher que
que está sob violência psicológica, ela fica aterrorizada, ela fica atormentada, ela não vive. Então, a mulher que é vítima de violência psicológica, ela pode sim buscar o poder público pelo aquele descumprimento da medida protetiva. A partir do momento que a mulher pediu uma medida protetiva, essa medida ela pode ser retirada? Ela pode ser retirada, mas não está sobre o meu poder, eu vítima, retirar. Que não foi eu que coloquei? Veja só, quem concedeu foi o juiz, por um ato do Poder Judiciário. Então, só pelo outro ato de um Poder Judiciário é que a medida protetiva pode ser retirada. Porque abre-se um processo de medida protetiva. Um inquérito, então, né? ela vai ter que fazer uma manifestação no processo, dizendo que aquelas medidas protetivas, elas não surtem mais efeito. Ela, por meio de um advogado ou defensor público. Caso contrário, essa medida vai continuar. Vai continuar, até porque as medidas protetivas, elas têm caráter provisório, a natureza dela é caráter provisório. Elas podem ser revogadas ou pode ser substituí-las, dependendo do caso concreto. Existe aquela história de que daqui 3 meses a vítima é chamada para daí então dizer se continua ou não com esse processo? Como eu falei, o processo vai ser instaurado, pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, ela vai ser chamada, ela vai ser intimada, ela vai ter que se manifestar. Ainda continua o perigo. Então, eu não quero que as medidas protetivas sejam revogadas. Não, o perigo já acabou. Então, a medida protetiva ela vai ser revogada, mas as medidas protetivas, o processo em curso, só vai ser revogado quando ela se manifestar. Doutora, interessante a gente conversando sobre esse assunto, até para você que está em casa assistindo o nosso programa. Às vezes, de tanto a profissional, a delegada, principalmente a delegada da mulher, talvez perceber o que acontece no dia a dia, às vezes a mulher, ela está tão pressionada psicologicamente que ela não entende, digamos que ela esteja com uma venda e não entende que ela está passando por uma pressão psicológica e que ela está de uma certa forma, tentando às vezes evitar algo que na verdade não é o evitar. O evitar é você continuar com os seus direitos como mulher. Se você se sentiu com a pressão psicológica, muitas vezes a mulher diz, não, mas eu não quero que tenha problema. Não, ele não me agrediu. Mas tem vários tipos de agressões que às vezes a mulher não consegue enxergar. E é impressionante que os profissionais conseguem ver. Tanto é que com o passar do tempo, você vai perceber que a pressão psicológica continua. Então, assim, a importância de uma mulher buscar os seus direitos, pedir uma medida protetiva, se faz necessário. A importância, ela é clara, porque é visível aos olhos da própria sociedade. A partir do momento que você não quer, a partir do momento que você não aceita, já é um momento de uma mente saudável e entender que acabou, né? Que não dá mais para continuar. Então, assim, é muito interessante essa questão da medida protetiva. Digamos que foi pedida a medida protetiva, a pessoa continuou insistindo. É importante que essa vítima tenha provas do que tem acontecido? Perfeita colocação. Eu sempre falo, o processo é prova. Sim. Então, eu tenho que buscar meios de prova por testemunhas. Embora o crime de violência doméstica ele aconteça nos lares de uma forma muito sutil, não visto por muitas pessoas, mas uma testemunha, mensagens no WhatsApp, guarde as mensagens no WhatsApp, as mensagens do WhatsApp servem como provas. É importante também destacar telefones diferenciados. Telefones, várias telechamadas não atendidas de números desconhecidos serve como prova. A gente coloca no processo também como prova. Embora haja condenações hoje, isso já é consolidado pela jurisprudência, em que pode haver a condenação com base apenas na palavra da vítima, porque a palavra da vítima tem presunção de veracidade, mas é muito importante a gente buscar esses outros arcabouços probatórios. Digamos que a vítima não queira chamar a polícia diante da quebra, na verdade, da medida protetiva pelo autor. Digamos que ela se sinta, de uma certa forma, querendo evitar problemas maiores. Como é que ela pode reagir?
um outro problema, porque até a mulher vítima de violência, seja ela física, psicológica, ela ainda pensa no agressor. Sim. A gente vê muito, ela ainda pensa, eu vou acabar com a carreira dele, o que os amigos dele vão pensar? Na verdade, não é o que ele está pensando. Não é, e também não é acabar a carreira, né? Então, eu vou acabar com a vida dele, o que os amigos dele vão pensar, o que os nossos... Até isso, a mulher tem a preocupação de pensar. Mas ela também tem que pensar que ela tem que ter amor próprio. A gente vê todo dia o índice de feminicídio aumentando. Então, eu quero ser mais uma para entrar na estatística, eu tenho que procurar ajuda. E também nós, como amigas, vendo que você citou aí que as mulheres às vezes ficam cegas, não enxergam o que elas estejam passando. Então, nós, como amigas que estamos de fora, vamos orientar. Não vamos julgar. Não vamos julgar, a mulher gosta de apanhar. Não, a mulher não gosta de apanhar. Ela está sob um ciclo de violência psicológica, de um relacionamento abusivo. Então, cabe a nós não julgarmos, mas orientarmos. Fazer nossa parte e buscar para que a mulher tenha aquele apoio e amparo. Então, vamos reforçar mais uma vez. A mulher está com a medida protetiva. O autor não está cumprindo de imediato. No caso, ela deve ir na delegacia e mostrar... Ligar. Basta ligar. Basta ligar para a polícia. Porque ela vai também receber uma intimação dizendo que as medidas protetivas que foram elencadas pelo juiz, ela vai ter essa medida protetiva em mãos. Sim. Então, basta ela ligar para a polícia e dizer, olha, estou com a medida protetiva, mostrar para os policiais e eles vão dar o seu curso normal ali. E qual é o telefone para aquela mulher que tiver, naquele momento, ela está com a medida protetiva, mas o autor chegou perto ou o autor descumpriu com essas medidas? Qual é o telefone para ligar? 190. Pronto. 190, pode ligar para a polícia automaticamente militar, dizer que tem uma medida protetiva. Pode ligar para 190, diz que 180, que eles vão encaminhar para uma delegacia especializada e dar ali o seu curso normal naquele... Porque é uma notícia de um crime. Descumprir, reitero, descumprir medida protetiva, né, de uma certa forma. Um crime. Então, a polícia ela tem que indiciar aquele agressor. Então, assim, faltou alguma dica para aquela mulher que está assistindo o nosso programa? Bom, a dica que eu dou é: você, mulher, tem poder sobre o seu corpo. Você não deve deixar você submetida ao poder do homem, porque o homem, ele não tem poder sobre você. Então, você, mulher que está sobre violência física, violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, qualquer uma dos tipos de violência, você pode buscar o poder público, pode buscar a polícia, a delegacia da mulher especializada, você pode registrar o boletim de ocorrência e que você viu que alguma coisa está errada, você pode requerer a medida protetiva sim. A sua palavra tem presunção de veracidade. E ao homem, se ele descumprir, ele pode até ser preso preventivamente. Então, nós temos um amparo legal. Tivemos aí vários avanços legislativos no decorrer da história. Então, vamos usar essa vitória legislativa ao nosso favor. Uma das perguntas que eu esqueci de fazer para a doutora: e quando os familiares mais próximos do autor tentam entrar em contato com a vítima? Quando você for requerer a medida protetiva, você pode dizer que também os familiares também apresentam ameaça. Então, lá no rol das medidas protetivas podem vir elencadas, mas o registro de boletim de ocorrência, o pedido de medida protetiva foi para o agressor. Por quê? Porque a violência doméstica, ela é com o companheiro, o irmão, parentes, no âmbito de violência doméstica. É importante aqui esclarecer que não é só o companheiro ou o marido, mas ele pode ser abrangido por outros entes familiares, aqueles que apresentam ameaça. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, é sempre muito bom, vamos estar sempre falando de assuntos ligados à mulher, até porque o Bom Dia News é um programa dedicado muito à mulher, é um programa que a gente valoriza a mulher, o trabalho da mulher, o esforço, né, no dia a dia da mulher, seja ela mãe, seja ela irmã. Estamos aqui para defender os direitos das pessoas que verdadeiramente querem viver bem em sociedade, e é por isso que a gente está aqui para defender a mulher, porque somos mulheres e sabemos quais são os direitos de cada uma delas. E estamos aqui para defender o direito do homem também, desde que ele seja um homem de verdade. Papai sempre me dizia, ainda
há muitos anos atrás, mulher respeita homem. Homem tem que respeitar mulher. Caso contrário, não é um homem, né?